A característica-chave dos vetores é que podem ser somados e que podem ser multiplicados por constantes. O exemplo mais simples de vetores são vetores em R2, como temos aqui desenhados. Temos um vetor V com coordenadas 3, 1, um vetor W com coordenadas 1, 1. Alguns pontos que podemos já observar. O primeiro é, ao contrário do que acontece, por exemplo, em física ou noutras aplicações, em álgebra linear nós não estamos muito interessados em ter vetores aplicados em pontos que não a origem. Portanto, todos os nossos vetores vão estar aplicados na origem e, portanto, ter um vetor ou ter as coordenadas da outra extremidade do vetor, portanto, o ponto na outra extremidade, é para nós a mesma coisa. Outras coisas que podemos observar é a notação. Nós estamos a chamar V e W aos vetores, é comum usar letras aí próximas, às vezes U ou V1, V2, por aí adiante. Mas também às vezes é útil distinguir que o objeto é um vetor e autores diferentes usam notações diferentes. Por exemplo, é comum ter uma seta, é comum ter um traço para ser mais rápido de escrever. Às vezes, a usar processadores de texto, é comum usar um sublinhado. Também, às vezes, é mais fácil não usar nada, desde que não haja risco de confusão. Nos livros, é comum aparecer em negrito ou em bold, como quisermos chamar, para distinguir os vetores. Mas há mais. Em álgebra linear, vai-nos ser útil ter os vetores escritos com notações diferentes. É verdade que quando estamos a lidar com pontos, às vezes isto é a notação mais prática, mas nós vamos ver que também dá jeito escrevê-los como aquilo que chamamos vetores coluna, ou matrizes coluna, ou às vezes dá jeito de escrever na forma de uma matriz em linha, ou também chamamos um vetor linha. Esta notação, em particular, é extremamente útil e é usada praticamente em quase tudo. Mas dizíamos há pouco que para falarmos de vetores, as características-chave eram ser possível multiplicá-los por constantes. Por exemplo, tendo aquele V, podemos calcular quanto é 4V. E o cálculo consiste em multiplicar 4, essa constante, por cada uma das coordenadas do vetor, ou seja, 4 vezes 3, 4 vezes 1, e, portanto, o resultado é 12, 4. O que nos chama a atenção para o facto de também ser importante pensarmos quem são as constantes. É comum chamar a estas constantes os escalares, por oposição a vetores, e têm de ser escolhidos de forma, por exemplo, não só a serem coisas que podem ser multiplicadas pelas coordenadas. Frequentemente também precisamos, em álgebra linear usamos sempre isso, que seja possível dividi-los, exceto no caso do zero, ou seja, aqueles escalares vão ser sempre escolhidos como números em algum sentido, e não são números quaisquer. Por exemplo, nunca vamos usar só os inteiros, porque queremos ter a opção de multiplicar o vetor por 1/2, ou seja, multiplicar pelo inverso do número ou do escalar que temos. Portanto, esses escalares têm que ter operações de soma, têm que ter operações de operação de produto e têm que ter as propriedades habituais, como, por exemplo, no caso dos reais, no caso dos complexos, no caso dos racionais. Também falámos que precisávamos de poder somar os vetores. No nosso caso, podemos fazer V mais W e a soma vai ser feita coordenada a coordenada. Ou seja, na primeira coordenada ficamos com 3 mais 1. Na segunda coordenada ficamos com 1 mais 1. E, portanto, o resultado final será 4, 2. Já agora podemos notar ainda que se eu escolhesse o vetor com extremidade na origem, portanto o vetor de coordenadas 0, 0, e somasse, o resultado era igual ao vetor original. Ou seja, temos um vetor nulo que somado aos outros não faz nada.
Vejamos um exemplo de um vetor com 3 coordenadas e como escolhemos coordenadas reais, podemos dizer que este vetor está no R3. Eu escrevi-o de 3 formas diferentes para vermos que realmente não afeta nada. Temos aqui escrito como vetor coluna, aqui escrito como vetor linha e aqui escrito na forma tradicional. Nós dissemos que se estamos a falar de vetores, podemos multiplicá-los por escalares. Por exemplo, 4v será multiplicar cada uma das coordenadas por 4. Portanto, 4 vezes 2, 4 vezes 1, 4 vezes menos 3 e obtemos o resultado. A conta, feita nos outros formatos, seria completamente idêntica. Multiplicar 4 por cada uma das coordenadas. E, portanto, escrito como vetor linha, o resultado seria este. Escrito na forma tradicional, o resultado seria este. E, naturalmente, podemos perguntar, e o que é que acontece se tivermos um vetor mais geral? Por exemplo, se tivermos um vetor V com coordenadas V1, V2 e V3. E aqui vale a pena assinalar que é tradicional dar estes nomes às coordenadas, em particular se temos mais do que 2 ou 3 coordenadas em que não dê para usar o x, y, z, que estamos habituados noutros contextos. É prático poder continuar com V4, V5, por aí adiante. Mas, para evitar confusões, é preciso termos já alguma convenção estabelecida sobre as notações. E, por exemplo, aqui é útil, por exemplo, ter decidido a priori, se é mesmo preciso, ter a seta nos vetores ou não. Por exemplo, se os vetores se chamarem V1, é preciso pensar o que é que chamamos às coordenadas do V1. Será que chamamos V11, V12, V13? Se tivermos um vetor V2, chamamos às coordenadas V21, V22, V23? Isso tudo depende um pouco do contexto. É preciso pensar em tudo o que se está a fazer, o que é que faz sentido, quais é que são as convenções que são práticas. Isto seria o vetor escrito como vetor coluna. Escrito como vetor linha, as coordenadas já aparecem assim. E escrito na forma tradicional, aparecem assim. E agora, qual é o efeito de multiplicar o vetor por uma constante? Bom, se tivermos uma constante e um vetor, então dizemos que o resultado é multiplicar cada uma das coordenadas por essa constante. E, de novo, nos outros formatos, o resultado seria idêntico. Também dissemos que um aspecto-chave de ser vetor é que se pode somar a outros vetores. Por exemplo, se tivermos, além daquele vetor V, este novo vetor W, podemos somá-los. E somá-los como? Da mesma forma que há pouco. Coordenada a coordenada. Na primeira coordenada temos 2 menos 4. Na segunda temos 1 mais 0. Na terceira temos menos 3 mais 2. Portanto, o resultado vai ser menos 2, 1, menos 1. Naturalmente, se fizéssemos a partir dos vetores linha, o resultado também seria o mesmo. Porque 2 menos 4 é menos 2, 1 mais 0 é 1, menos 3 mais 2 é menos 1. E se tivéssemos feito na notação tradicional, o resultado seria o mesmo. Portanto, o que é que se passa no caso geral? Se tivermos um vetor V1, V2, V3 e somarmos um vetor W1, W2, W3, o resultado é obtido coordenada a coordenada V1 mais W1, V2 mais W2, V3 mais W3. E mais uma vez, se um dos vetores for o vetor nulo, ou seja, aquele cujas coordenadas são todas 0, nós constatamos que no resultado só sobram as coordenadas do outro vetor. Ou seja, somando o vetor nulo ao outro vetor, o resultado é o outro vetor. Não há qualquer alteração. Da mesma forma que nós fizemos isto com um vetor com 3 coordenadas,
E a definição há pouco, ou a propriedade há pouco, da multiplicação pelo escalar, também podíamos fazer com um vetor com n coordenadas, v1, v2, v3, por aí adiante, vn, e fazer as mesmas definições. Podíamos, em vez de usar coordenadas reais, podíamos, por exemplo, usar coordenadas complexas e dizer que eram vetores em Cn. Ou podíamos usar coordenadas racionais e dizer que eram vetores em Qn.